Graça e paz, amados, que todos estejam desfrutando das bênçãos do Senhor, do socorro, do sustento e da força que o Senhor nos supre. Como a semana de atrás, estamos chegando aqui à última parte da nossa reflexão sobre a necessidade, as medidas preventivas contra o desânimo. E nessa reflexão, nosso texto complementar, além de 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14, que é o texto base da nossa reflexão, o texto complementar é o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21, que vamos ler daqui a pouco. Medidas preventivas contra o desânimo, que é um grande inimigo que enfrentamos, não somente nesses dias de pandemia, mas todos os dias. Estamos expostos, sujeitos, somos de alguma forma tentados ao desânimo. Nessa série de reflexões, nós inicialmente consideramos a necessidade de manter vigilância constante, na primeira expressão do versículo 13. Em seguida, consideramos a necessidade de manter-se firme na fé. E como terceira medida, nós consideramos a necessidade de ter uma conduta cristã amadurecida. A quarta medida, foi a última reflexão que consideramos, foi a necessidade de estar fortalecido no Senhor. Essas medidas representam um posicionamento pessoal que nós devemos buscar de forma prioritária em nossa agenda. Devemos estabelecer como prioridade em nossa agenda, buscar esse posicionamento, manter essas atitudes ou tomar essas medidas, especialmente nesses dias desafiadores que estamos vivendo. E isso porque não se trata de algo que possa ser produzido em nossa vida de uma maneira forçada pela liderança da igreja, não importa quão capacitados, habilitados nossos líderes sejam, podem até nos motivar por um determinado tempo, mas isso precisa ser assumido por cada um de nós. Não pode ser vivenciado por outra pessoa em nosso lugar, essas atitudes, essas posturas. E nesse tempo de crise que nós estamos atravessando, lamentavelmente, temos visto atitudes, temos visto reações e decisões que são questionáveis, são polêmicas, partindo tanto de autoridades governamentais quanto da população de um modo geral. Corrupção, ganância, descaso com o semelhante, são atitudes, são reações, são posturas, são decisões que contrastam de maneira gritante com a solidariedade crescente, com a mobilização social que nós estamos vendo nesses dias. Nós estamos vendo o povo se mobilizar, as pessoas se mobilizarem em função de ajudarem umas às outras. E sem sombra de dúvida, esse é um tempo de grande oportunidade para a igreja cumprir seu papel, cumprir a sua missão no mundo e dessa forma glorificar ao Senhor. Porém, diante de tantas coisas que nos deixam indignados todos os dias, além dos problemas e limitações que são gerados pela pandemia, nós enfrentamos um grande desafio de guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração isento de motivações enganosas, que por sua vez geram atitudes reprováveis.
E ao olharmos de volta para o texto de 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14, nós destacamos nessa semana, a última da série de reflexão, a expressão utilizada por Paulo no versículo 14. Depois de dizer no versículo 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Versículo 14 diz, façam tudo com amor. Façam tudo com amor. Isso nos traz a quinta medida preventiva contra o desânimo a partir desse texto bíblico, que é cultivar a motivação correta em tudo. Cultivar a motivação correta em tudo. Definindo de um modo simples, motivação é um impulso que faz com que as pessoas hajam em direção a atingir seus objetivos. Hajam para atingir seus objetivos. A motivação envolve tanto fatores emocionais quanto biológicos, sociais, sendo também um processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos que estão relacionados com a busca por alcançar os objetivos que se tem, que se estabelece. No entendimento popular, a motivação é o que faz com que as pessoas deem o melhor de si, fazendo o possível para conquistar aquilo que almejam. E nessa busca, muitos não se importam com os meios e acabam até passando por cima de outras pessoas para alcançar seus objetivos. A motivação é um tema muito estudado pela psicologia, sempre buscando saber o que faz com que as pessoas se comportem da maneira que o fazem. De onde vem a motivação, afinal de contas? E o que ocorre quando as pessoas não são motivadas? Esses são temas que são estudados, são objeto de artigos diversos e diversas publicações. Nós entendemos, sim, que a motivação é um elemento essencial para o desenvolvimento do ser humano, porque ela é muito mais difícil cumprir tarefas, mesmo as mais básicas e simples, sem motivação. Por exemplo, é muito necessário ter motivação para estudar, para fazer exercício físico, para trabalhar, etc. Então, a motivação pode ser vivenciada a partir do interior, ou seja, da capacidade que cada pessoa tem de se motivar ou desmotivar, e isso é chamado de automotivação. A motivação também pode ser gerada por fatores externos, como o ambiente em que a pessoa se encontra, em que ela vive, e aqueles que a influenciam ao seu redor. E justamente por ser um elemento tão importante para o ser humano, há muita exploração e manipulação em torno da chamada automotivação, porque muitas pessoas têm perdido muito dinheiro em investimentos, em esquemas enganosos, os tais ou as tais pirâmides, e isso inclui muitos cristãos que têm se perdido na busca por um atalho para o sucesso, principalmente o sucesso financeiro, o sucesso material. Então, isso nos mostra que cultivar a motivação correta não é apenas uma medida preventiva contra o desânimo, mas sim é uma necessidade em tudo o que fazemos. Por isso, o tema da nossa reflexão é a necessidade de cultivar a motivação correta em tudo. Ela aplica-se até mesmo ao nosso ingresso e à nossa permanência na igreja
o corpo de Cristo, a comunidade da fé, a família da fé. Embora muitos não se avaliem quanto a isso, o seu comportamento dá margem para questionamento. Porque, com muita facilidade, pensando nesse aspecto do ingresso e da permanência na igreja, na comunidade da fé, muitos dão margem para questionamento com o seu comportamento, porque com muita facilidade deixam o cultivo da vida espiritual, deixam a comunhão com os irmãos, dando preferência aos contatos sociais, às práticas que consolidam a sua amizade com o mundo. E a desculpa mais comum que se ouve para tentar justificar tais comportamentos é que tem nada a ver. Tem nada a ver. Diante dessa situação, nós precisamos considerar a palavra de Deus com seriedade essa exortação. Primeiro, precisamos entender que é necessário cultivar a motivação correta em nosso caminhar servindo ao Senhor. Em primeiro lugar, precisamos cultivar nossa motivação correta em nosso caminhar cotidiano servindo ao Senhor. Ter aparência de santidade somente nos leva ao engano. E, infelizmente, é isso que acontece na vida de muitos chamados cristãos. Nos leva ao esvaziamento espiritual, nos leva ao afastamento de Cristo. Porque a vida cristã requer uma motivação superior à motivação que era característica dos líderes religiosos nos dias de Jesus, que afrontavam o Senhor Jesus. Porque, conforme lemos em Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 7, a motivação básica para aquilo que eles faziam, para a forma como eles viviam, era serem vistos pelos homens. Mateus 23, 1 a 7. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo, para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. A nossa motivação como cristãos precisa ser muito superior a essa, ou a esse tipo de motivação evidenciado nos líderes religiosos daqueles dias. Porque somente a motivação correta no seguir a Cristo pode resultar em uma vida santa. Deus não está interessado em aparência de santidade. Somente a motivação correta no seguir a Cristo pode resultar numa vida santa, separada das contaminações do mundo, das falsas doutrinas, da idolatria. E isso tem implicação direta no serviço ao Senhor, como um resultado de vida consagrada a Ele. Porque viver dessa forma resultará em ser para o Senhor um instrumento útil, a fim de conduzir outros a Cristo. Além disso, também vai possibilitar
genuíno crescimento espiritual que é caracterizado pela aplicação prática daquilo que se tem aprendido na caminhada com o Senhor. Porque, de outra forma, o conhecimento bíblico adquirido se torna nulo, sem efeito. Tragicamente, uma motivação errada resulta num serviço desqualificado. Por isso, precisamos considerar, em primeiro lugar, a necessidade de cultivar a motivação correta no nosso caminhar servindo ao Senhor. Porque a caminhada com o Senhor e o serviço ao Senhor são inseparáveis. Não são coisas distintas. Por isso, a motivação precisa ser considerada quando lemos declarações como a que encontramos em Jeremias 48, versículo 10, a primeira parte: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Isso fala de motivação, porque a forma como nós servimos ao Senhor vai ser determinada pela motivação que há em nosso coração. Ao passarmos por aflições, por situações de desencorajamento, torna-se ainda mais necessário nós sabermos o que vem a ser a motivação e os seus componentes. Em todas as áreas da vida, nós enfrentamos momentos em que nós somos tentados a abrir mão do que estamos fazendo, ou somos tentados a desistir de prosseguir na jornada. Em todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida. E muito antes de Freud e tantos outros psicólogos modernos, Jesus ensinou sobre a motivação. Porque ele conhece totalmente as nossas emoções, nossas intenções, e por isso mesmo é capaz de desvendar os segredos do coração do homem. E não somente desvendar os segredos, mas também dar soluções para todas as angústias e pavores da alma humana. Isso fica evidente em várias passagens dos evangelhos. Por exemplo, nas horas que antecederam sua prisão e julgamento, Jesus falou com os seus discípulos a fim de prepará-los para o que viria a seguir. Ao mesmo tempo em que os advertiu, ele procurou fortalecê-los com palavras de fé e de coragem. Na verdade, ele estava mostrando aos seus discípulos que eles precisariam cultivar a motivação certa para seguirem adiante. Abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículos 29 a 33. João 16, 29 a 33, onde lemos: então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Desde o capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus estava encorajando os seus discípulos, dando a eles as últimas orientações antes da sua crucificação. Então, no versículo 30, eles disseram: agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aqui nós vemos Jesus fazendo três coisas, pelo menos.
Primeiro, Jesus nos alertou com relação aos sofrimentos ou aflições que enfrentamos. Aos seus discípulos, Jesus estava falando de eventos específicos, pontuais na história, que ocorreram poucos anos após o seu retorno aos céus. Por exemplo, a perseguição que foi movida pelo Império Romano, resultando na dispersão da igreja, resultando em exílio para muitos cristãos, representando ou resultando na morte de milhares de cristãos, das formas mais horrendas que a história registra. Mas ele também estava falando das aflições que nós enfrentamos no dia a dia, que fazem parte da nossa jornada cristã nesse mundo. Então, por tabela, Jesus estava nos alertando acerca dos dias em que estamos vivendo, por exemplo. Em outras palavras, ele estava falando de todas as lutas e dificuldades que, como igreja, nós enfrentamos, como discípulos, como cristãos, nós enfrentamos. Dessa forma, Jesus estava preparando os seus seguidores para esses momentos difíceis, dizendo que a vida cristã e o serviço ao Senhor requerem um posicionamento de fé e de coragem, além da abnegação, que é a entrega, e amor ao Senhor. E isso mesmo em meio às aflições e dificuldades. Portanto, nós não precisamos nos amedrontar ou desencorajar-nos diante dos problemas que enfrentamos. Ao contrário disso, devemos estar conscientes de que tudo o que enfrentamos já estava sendo predito pelo Senhor antes do seu sacrifício na cruz. Em segundo lugar, nesse texto nós vemos que Jesus nos ordenou a cultivar a motivação correta em nosso viver. Porque a expressão tenha um ânimo não deixa margem para dúvidas. Claramente nós podemos ver o ensino de Jesus sobre motivação, uma vez que estar animado, ter ânimo, é estar motivado a algo. Ele falava então sobre isso com propriedade, porque em seu triunfo na cruz, o seu triunfo na cruz, aconteceu justamente por causa dos motivos essenciais que o impulsionaram a suportar o sofrimento da cruz, a vergonha da cruz, como a palavra de Deus nos ensina. A maior motivação de Jesus foi trabalhar e fazer a vontade do Pai Celestial com prazer. Porque é isso que registra a Escritura. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. A submissão de Jesus e a coragem de Jesus demonstraram e nos demonstram hoje que ele era movido pelos objetivos que haviam sido propostos pelo Pai. Ele deixou o esplendor da sua glória, veio viver entre nós simplesmente para fazer a vontade do Pai e cumprir o plano e propósito redentor do Senhor. Desde o Antigo Testamento, nós vemos que a motivação de Jesus diante da dureza da cruz, você pode ler isso em Isaías 53, incluía também o seu empenho para motivar os discípulos, para encorajá-los a prosseguir com ousadia. Dessa forma, nós podemos afirmar com certeza que Jesus quer que nós estejamos motivados cada dia, não apenas em tempos difíceis. E isso deve ser assumido por nós como uma medida eficaz, como uma arma eficaz, como um mecanismo de defesa contra o desânimo. E em terceiro lugar, nesse texto,
Vemos que Jesus proclamou e assegurou a nossa vitória nas crises e nas aflições. Não somente predisse ou previu, anunciou previamente as aflições ou que passaríamos por aflições, não somente falou que é necessário mantermos a motivação correta em tempos de aflições, diante das aflições, mas também nos assegurou, proclamou a nossa vitória nas crises e nas aflições. E isso pode ser visto na forma do último verbo, que aponta para uma ação passada. Ao dizer, tenham ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui que vencemos juntamente com ele e vencemos para sempre. Portanto, ao passar por aflição, ouça o Senhor Jesus dizer ao seu coração, levante-se, levante a cabeça, siga em frente. Não volte atrás em momento algum. Sua vitória já está garantida. Mantenha a sua fé, mantenha a sua disposição. Pois é isso que Jesus está dizendo para nós, cada dia. E de modo especial nos dias de aflição, nos tempos de aflição. É necessário manter a atitude correta em nosso caminhar servindo ao Senhor. As cartas apostólicas do Novo Testamento, e especialmente as cartas do apóstolo Paulo, refletem de uma forma abundante a realidade da vitória proclamada e assegurada por Jesus. O Senhor nos abençoou com um triunfo sobre as aflições em nossa vida desde já. A segunda coisa que precisamos aprender ou entender em relação ao nosso tema de hoje é que precisamos cultivar a motivação correta em nosso serviço e no relacionamento com os irmãos. Não somente em relação ao Senhor, em nossa caminhada e serviço ao Senhor, mas também em nosso serviço e nosso relacionamento com os irmãos, precisamos cultivar a motivação correta. Nós temos a responsabilidade de valorizar os nossos relacionamentos, proteger os nossos relacionamentos de comportamentos e atitudes que são prejudiciais. E, além disso, nós precisamos também desenvolver os relacionamentos, evoluir nos relacionamentos, contribuindo para o crescimento uns dos outros. O nosso alvo é chegarmos a ser semelhantes a Jesus. E para isso nós precisamos contribuir, cooperar uns com os outros. Nós contribuímos para isso conforme nós servimos e edificamos uns aos outros em amor. Em seu projeto, Deus está edificando para si um povo que ministra, uma nação de servos, de ministros, de sacerdotes, um corpo formado por pessoas regeneradas que se tornam semelhantes a Cristo no caráter, no amor, no serviço. Romanos capítulo 12, versículos 9 a 21, onde lemos: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade.
Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nosso relacionamento com os irmãos é resultado do amor que fluiu da cruz e nos alcançou, sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. É assim que a palavra de Deus descreve essa realidade. Porém, para ter ação completa em nossas vidas, esse amor precisa preencher e ocupar todo espaço em nosso interior. Isto só é possível quando nós nos desapegamos do que é mal, conforme lemos nesse texto. Quando nos desapegamos do que é mal, que por sinal insiste em permanecer, ocupando espaço em nossas vidas, gerando ações e atitudes que destroem os nossos relacionamentos. A partir desse esvaziamento, desapegando-nos daquilo que é mal, nós podemos dedicar-nos uns aos outros em amor. Porque cessam as demandas pessoais, cessam as suspeitas, cessam os julgamentos. Aí então podemos dar mais honra aos outros do que a nós mesmos. Podemos servir ao Senhor de forma zelosa ao servirmos os outros com acolhimento, com partilha generosa. Estas e as demais ações que são descritas e enfatizadas por Paulo apontam para um elemento essencial, que é a motivação cultivada em nosso íntimo. Nós já vimos que a motivação é o impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. Vimos que a motivação também é um processo que dá início, direciona e mantém os comportamentos relacionados com essa busca por alcançar os objetivos estabelecidos. A motivação é o que faz com que as pessoas deem o melhor de si, se esforçando ao máximo para conquistarem aquilo que almejam, se esforçando o máximo possível para conquistar e alcançar seus objetivos. Então surge uma pergunta que é inevitável e inquietante ao mesmo tempo. Qual é a nossa motivação para os relacionamentos e os serviços, ou o serviço uns aos outros? Qual é a nossa motivação para os relacionamentos que temos com os irmãos e o serviço uns aos outros? As ações que caracterizam as boas obras descritas na carta de Paulo aos Efésios, nas quais devemos andar, não terão consistência, não terão continuidade, se não forem fruto de cultivarmos a motivação correta para com os nossos irmãos. Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 4. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação,
alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nesse texto, nós temos uma expansão da exortação iniciada no capítulo anterior da carta aos Filipenses, mais precisamente no capítulo 1, versículo 27, com relação aos deveres cristãos. Paulo está fazendo aqui uma ampliação, uma expansão daquela exortação. Porque a sua prática nos leva a uma conduta que faz a diferença nesse mundo, como cidadãos do reino de Deus. São listados aqui 4 motivos influenciadores para enfatizar os 4 deveres cristãos correspondentes nesse texto que acabamos de ler. Nós vemos neles a ressonância da expressão que serve de base para essa reflexão no capítulo 16 de 1 aos Coríntios, o versículo 14, onde lemos: façam tudo com amor. Então, esses 4 motivos influenciadores que enfatizam os 4 deveres cristãos correspondentes fazem ressonância à expressão que dá base para essa nossa reflexão. Nós temos aqui nesse texto, então, motivos influenciadores, ou seja, aquilo que temos em comum por estarmos em Cristo. E, do outro lado, os deveres cristãos, que é o resultado esperado por estarmos em Cristo. Então, Paulo diz, se temos em Cristo, se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, isso é um motivo influenciador, correspondentemente, ele diz que devemos ter o mesmo modo de pensar. Se por estarmos em Cristo temos alguma exortação de amor, correspondentemente, nós temos que ter o mesmo amor. Se por estarmos em Cristo como motivo influenciador, nós temos alguma comunhão no Espírito, nós devemos, correspondentemente, ter um só Espírito. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma profunda afeição e compaixão, nós devemos, correspondentemente, ter uma só atitude. Um resultado imediato, contrastante desse estilo de vida é um comportamento altruísta, que, por sua vez, denuncia o egoísmo vigente nas relações humanas segundo os padrões desse mundo. Enquanto o mundo nos conduz ou influencia, incita a viver de uma forma egoísta, a vida de acordo com esse padrão da palavra de Deus nos impulsiona, nos motiva, nos direciona a uma vida altruísta, uma vida de doação, uma vida de entrega, uma vida em que buscamos elevar o outro, buscamos o bem do outro. Precisamos cultivar a motivação correta em nosso serviço, em nosso relacionamento com os irmãos. Embora muitos sejam sensibilizados em tempos de crises, em tempos de calamidade, o que vemos no mundo, de um modo geral,
é, a, a preocupação com o outro a ponto de dar prioridade aos seus interesses. É o que menos vemos no mundo. Mesmo que em tempos de crise as pessoas se mobilizem, sejam solidárias, o que menos vemos no mundo é a preocupação com o outro, a ponto de dar prioridade aos seus interesses. Isso fica evidente na falta de consideração e de cuidado com relação ao outro ou aos outros nesse tempo em que nós estamos vivendo, com respeito aos riscos de contaminação nesse momento de pandemia. Bastou sinalizar-se a abertura do comércio em alguns aspectos para ficar evidente isso. A preocupação desses últimos dias com o movimento no centro da cidade, a mobilização das pessoas, descumprindo, desrespeitando orientações das autoridades, é assustadora, é preocupante. E evidencia exatamente isso. Como comunidade, como igreja, nós estamos preocupados com essa responsabilidade que temos. Bem por isso, mantemos as nossas atividades presenciais suspensas e estamos suprindo a igreja de forma virtual, incluindo as nossas células. Não estamos proibindo, já que há uma flexibilização, que as células retomem seus encontros presenciais, porém, se isso acontecer com alguma célula, terá de ser debaixo de supervisão de pastores, supervisores responsáveis pela cobertura a essa célula, seguindo à risca, criteriosamente, as regras, as restrições estabelecidas, para que nós não sejamos motivo de mau testemunho. É bem verdade que muitas pessoas estão se mobilizando ou conduzindo suas atividades quase que normalmente, porque estão saindo de casa todos os dias para o trabalho, estão mantendo contato com familiares, filhos, netos, pessoas principalmente que estão fora do chamado grupo de risco. E essas pessoas até clamam, né, por um retorno às atividades. Ora, se estamos saindo de casa para trabalhar, se estamos saindo de casa para fazer compras, porque estamos tendo contato com as pessoas, com familiares, por que não podemos nos reunir com os irmãos? Há uma série de questões envolvidas nisso, e eu não quero tomar tempo aqui considerando-as, mas nós pensamos que ainda não é aconselhável. Não estamos proibindo, mas consideramos que ainda não é aconselhável esse retorno. Porque nós queremos ter cuidado e consideração uns para com os outros. Justamente por estarmos expostos, não queremos ser possíveis transmissores que vão prejudicar a vida dos nossos irmãos. Deus deu a cada um de nós, por meio do Espírito Santo, os dons que nós devemos usar para o crescimento dos nossos irmãos em Cristo, para o evangelismo e dessa forma alcançar outros. Sendo assim, ao desenvolvermos os nossos relacionamentos, nós o fazemos à medida em que nós usamos os nossos dons para o crescimento uns dos outros. Estamos desenvolvendo os nossos relacionamentos ao fazer isso, porque estamos contribuindo com a edificação na vida
uns dos outros. De maneira nenhuma nós devemos pensar que somente os nossos líderes ou os pastores podem ajudar as pessoas a crescerem na sua caminhada espiritual. Todos nós podemos e devemos participar dessa edificação, cultivando a motivação correta para esse serviço no relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. Então, vimos que precisamos cultivar a motivação correta em nossa caminhada servindo ao Senhor e que precisamos cultivar a motivação correta em nosso serviço e no relacionamento com os irmãos. E por último, nós precisamos cultivar a motivação correta em nosso empenho para buscar os que estão perdidos e longe do Senhor. Cultivar a motivação correta para buscar, empenhando-nos para buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão longe do Senhor. Porque a nossa missão nesse mundo é proclamar as virtudes do Senhor, anunciando a sua graciosa oferta de salvação em Cristo. Salvação que nos alcançou. E isso significa que nós oferecemos a resposta para a maior necessidade da humanidade, que está distante de Deus por causa do pecado. Porém, a fim de nós nos empenharmos para isso, nós precisamos cultivar a motivação correta em relação àqueles a quem nós devemos nos dirigir. Devemos ter um genuíno interesse por ver as pessoas salvas e transformadas em Cristo. Isso deve ser mais do que um trabalho realizado de vez em quando. Isso tem que ser uma necessidade essencial para nós, na condição de filhos de Deus, na condição de discípulos de Cristo, assim como necessitamos do ar e do alimento para a nossa sobrevivência. Vale, então, o nosso empenho máximo em todo o tempo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 23. 1 Coríntios 9, 16 a 23. Contudo, diz Paulo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o máximo possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para com os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Cultivar a motivação correta na busca aos que necessitam da salvação em Cristo resultará em um impacto significativo na nossa conduta no mundo. Porque praticar a empatia, que é a identificação com o outro, praticar a solidariedade,
de forma ainda mais acentuada em tempos de crise, são elementos essenciais que contribuem para a aprovação e a efetividade do nosso testemunho. Em Filipenses capítulo 2, versículos 14 a 16, nós lemos assim: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Na mesma linha, em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, nós lemos: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tempos de crise também são tempos de oportunidade para a igreja ter um papel relevante na sociedade. Porque quando as necessidades são mais acentuadas, as pessoas se tornam mais sensíveis, se tornam mais receptivas ao ministério da igreja. Isso desde que percebam que a motivação é genuína nessa aproximação. A motivação nessa aproximação precisa ser genuína. O contexto de crise traz também para a igreja o desafio de desenvolver a criatividade no esforço para alcançar os outros. Então, isso requer revisar, reavaliar as estratégias, as práticas empregadas, aproveitando as novas ferramentas disponíveis para compartilhar as boas novas da salvação, que é o que estamos fazendo através dos encontros virtuais da célula, que representam ou apresentam, melhor dizendo, uma excelente oportunidade para envolvermos, para convidarmos pessoas que de outra forma não participariam. A facilidade de não ter que se deslocar de casa para ter um tempo de conversa, ter um tempo de contato com o outro, certamente é bem vista por pessoas do nosso contato, do nosso convívio. E nós não devemos ter nenhum receio de estender a elas esse tipo de convite. Além disso, é fundamental que haja o engajamento de cada membro da igreja para o cumprimento da missão, que a missão não é de alguns, a missão é de todos, a missão é do corpo, a missão é da igreja. Todos precisam entender que tem um chamado maior ao qual devem obedecer, independentemente da sua profissão, independentemente da sua ocupação, independentemente da sua idade, porque a missão é de todos os discípulos, todos aqueles que seguem Jesus. Então, ter uma visão clara de uma missão que é apaixonante, que é sublime, muda a forma como você vive os seus dias. Se você tem uma visão clara de uma missão que é apaixonante, que é celestial, isso muda a forma como você vive os seus dias. Porque, na realidade, nem é uma questão de você abraçar a missão, mas sim de ser abraçado por ela, de ser envolvido por ela, de ser tomado, de ser dominado por ela. Então, nesse caso, a sua reação é simplesmente dizer sim a ela, sim a essa missão que te envolve, que te abraça, que te domina. Você precisa refletir sobre o poder do seu sim. Quantas pessoas já foram abençoadas pelo seu sim ao Senhor em relação à missão? Quantas pessoas já se reconciliaram com Deus e umas com as outras? Quantas pessoas já receberam um emprego ou encontraram a salvação em Jesus por causa do seu sim
em relação à missão dada pelo Senhor. Você precisa se apaixonar pela missão que recebeu de Deus. Precisa entender que você não foi criado pelo Senhor apenas para desenvolver uma atividade profissional, seja ela consertar carros, dar aula, ou ser um profissional na sua área específica de trabalho. Você é um filho amado de Deus. Um filho amado de Deus que recebeu um chamado para uma missão a qual disse sim, quando disse sim ao Senhor, quando disse sim a Jesus como Salvador, quando disse sim a Jesus como o Senhor da sua vida, quando disse sim à graça de Deus estendida em seu favor. E nem mesmo esse momento de crise que você, eu, todos nós estamos atravessando, deve sufocar ou neutralizar a sua paixão pela missão que recebeu do Senhor. Quando você pensa na multidão e olha para ela com o olhar de Jesus, certamente você vai poder cultivar a motivação correta em seu empenho para alcançar o máximo possível de pessoas ao longo da sua jornada. Porque é necessário cultivar a motivação correta no empenho para alcançar aqueles que estão perdidos e longe do Senhor. Concluindo, no que diz respeito a sentimentos negativos, reações indevidas diante de situações que são contrárias, a tendência da maioria das pessoas é esperar que as situações mudem para então mudar seus sentimentos e reações. Se tem alguém que pisa no meu pé e me deixa irritado e eu fico irritado, reajo mal em relação a isso, a minha expectativa é que a pessoa pare de pisar no meu pé para que eu pare de ficar irritado, para que eu pare de reagir mal. Porém, não é esse o caminho estabelecido pelo Senhor. Cada pessoa é responsável por sua reação ao que acontece em sua vida ao longo da jornada. E é por isso mesmo que devemos considerar atentamente os princípios do reino de Deus, a fim de podermos estar preparados para reagir corretamente a cada circunstância e ainda assim aproveitar as oportunidades para glorificar a Deus em cada circunstância. E especialmente em tempos de crise, quando nós somos afetados em nossas emoções, quando somos tentados ao desânimo, torna-se necessária a adoção de medidas preventivas contra esse mal. Afinal de contas, conforme o conhecido ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. É melhor nos precavermos com relação ao desânimo, ao qual somos tentados e expostos o tempo todo, especialmente no tempo de crise, do que tentar ou ter que remediar uma vez que tenhamos caído no desânimo. Se, porventura, já é essa a sua realidade, se você já tem sido atingido pelo desânimo, então precisa examinar em que área da sua vida você está desguarnecido e fechar as brechas existentes. Isso é fundamental para que seja efetivo qualquer posicionamento pessoal de reversão dessa situação. Não adianta tentar sair ou esforçar-se para sair do desânimo se as áreas desguarnecidas que possibilitaram a entrada, a instalação, melhor dizendo, do desânimo na sua vida não forem alteradas, não forem fechadas.
Uma outra reflexão necessária nessa circunstância é avaliar também se temos contribuído para que outros tenham ficado desanimados. Porque isso é uma possibilidade muito presente quando alguém está desanimado, ser um instrumento, ser um fator de propagação, assim como o vírus, para contaminar outros com o desânimo. Nós já vimos isso em relação aos espias enviados por Moisés antes do povo entrar na terra de Canaã. Caso isso tenha acontecido, nós devemos nos retratar com as pessoas que, de alguma forma, nós induzimos ou contribuímos para que tenham ficado desanimadas e encorajá-las a continuar, a prosseguir na caminhada. Além disso, nós precisamos também nos arrepender e confessar ao Senhor o nosso pecado com a postura errada que tivemos diante das circunstâncias, mudando a nossa atitude daqui para frente. Ao olharmos para essas medidas preventivas contra o desânimo que nós temos considerado, nós não podemos pensar em selecionar apenas uma ou outra. Elas formam um conjunto de defesa. Elas formam um conjunto de defesa que pode até ser complementado com outras atitudes. Obviamente, não tinha pretensão de esgotar, né, a relação de medidas preventivas contra o desânimo, mas, de forma alguma, esse conjunto de defesa pode ser ou deve ser enfraquecido. Por isso é que não podemos pensar nessas medidas de forma isolada e selecionar uma ou outra. Devemos nos direcionar, nos empenhar para aplicá-las todas conjuntamente. Porque é necessário manter vigilância constante, manter-se firme na fé, ter uma conduta cristã amadurecida, estar fortalecido no Senhor e cultivar a motivação correta em tudo. Nós não podemos ignorar ou menosprezar o poder destrutivo do desânimo. Além do fato que é altamente contagioso e se espalha rapidamente e facilmente como um resfriado. E é por isso que precisamos reagir imediatamente. Porque o desânimo pode nos atingir, mas você não pode deixar que ele se instale na sua vida. Se nós descuidamos de um resfriado, por exemplo, ele se transforma numa gripe e até mesmo numa pneumonia. E por sabermos que o resultado é desastroso, geralmente nos prevenimos. Então devemos fazer o mesmo em relação ao desânimo, principalmente porque o desastre causado pelo desânimo pode ser ainda maior. Por isso mesmo, previna-se e não tenha medo de falar sobre seus sentimentos, sobre suas angústias, em qualquer tempo. Busque conversar com alguém que seja da sua confiança, fale com alguém sobre como você se sente. Saiba que você não está sozinho e que a ajuda dos irmãos é preciosa e é efetiva. É por isso que nós, como pastores da igreja, como integrantes do presbitério, temos nos colocado inteiramente à disposição dos irmãos para aconselharmos, conversarmos durante esses dias de distanciamento social, porque há ferramentas para isso. Você não precisa estar sozinho de forma alguma.
Em geral, são os pequenos passos que podem mudar a sua vida, né? Eu quero encerrar com a leitura de Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6. Romanos 15, 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja fortalecendo o seu coração e a sua vida. Que nesses dias a adoção dessas medidas preventivas contra o desânimo sejam eficazes, sejam efetivas em sua vida, a ponto de você ser também um fator de encorajamento para outros. E a minha oração é para que o Deus de toda consolação esteja fortalecendo o seu coração, te dando ânimo, para que você seja um fator de propagação de ânimo e jamais um fator de contaminação com o desânimo em relação àqueles que estão à sua volta. Que a graça do Senhor te fortaleça, não só nesses dias de desafios, mas cada dia da sua vida. Que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Um forte abraço e até a próxima reflexão. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi